Copa do Mundo 2026 rumo ao Hexa. Brasil versus Marrocos. Brasil, vamos usar a formação 3-4-3 para vencer a equipe de Marrocos do grupo C, primeira fase. Vamos fazer uma explanação aqui porque dessa formação, com base no ciclo que foi com Ancelotti. Tivemos vários testes aí, com mais de 30 nomes, e com base nesses players foi chegado a esse resultado aqui. Então, para que o Brasil tenha êxito com os seus jogadores, essa formação que encaixa muito bem com a característica e o dinamismo e o talento desses jogadores. Então essa formação encaixa muito bem. Existe uma variação muito grande, porém com a característica dos jogadores e da forma que eles vinham jogando, e também para não alterar muito aquilo que o técnico vem pensando, vamos usar essa formação aqui que encaixa com esses players, para que o Brasil possa utilizar melhor dos seus jogadores em campo, os seus talentos. Essa formação combina com eles, porque o meio de campo é onde se está tendo muita dificuldade do Brasil. Qual o sentido disso? Quando você tem um ataque móvel, você vai cansar esses jogadores. Então eles têm que fazer o ataque, fazer a marcação, voltar para a defesa. Isso aí gera um desgaste muito grande, ainda mais quando pega time que joga na retranca, com a guarda baixa, bloco baixo. E aí os jogadores têm que ficar o tempo todo se movimentando. Isso aí gera um desgaste muito excessivo para a nossa seleção, que é exemplo do que foi no ciclo, vários contra-ataques que a seleção brasileira tomou e levou gol, exatamente por causa da excessividade de movimentação desnecessária. Então você tendo um meio controlado, você acaba absorvendo de uma forma técnica esse desgaste, ajudando assim a zaga, não comprometendo a parte defensiva, e você pode utilizar um jogador um pouquinho mais avançado, que no caso seria o primeiro volante, que é o cabeça de área. Então você avança ele no meio de campo, você pode ter os 3 zagueiros tranquilamente. Se caso ocorrer do outro time tiver com a posse de bola, esse primeiro cabeça de área, que é o primeiro volante, ele deve ficar mais recuado, não deve avançar muito. Em caso de ter mais volantes, então o segundo volante faria essa função de estar avançando mais, ou poderia estar alternando entre esses 2 volantes. Poderia também optar por 3 volantes também, segurando um volante um pouquinho mais atrás e fazendo a alternância aí para descanso desses jogadores. Essa seria a melhor opção para esses jogadores, fazendo com que eles descansem durante o jogo e não fiquem que nem loucos correndo o tempo todo sem a bola
e na hora que precisa fazer a pressão, a marcação, eles já estão cansados, fazendo tomadas de decisões erradas. Então, pensando com base em todo esse histórico do ano de 2025 para 2026, que foi o ciclo, o Brasil deve estrear com essa formação e com esses jogadores, que apresentaram bons resultados na seleção. Porque na seleção é um jogo diferente dos clubes, porque na seleção a dinâmica é muito rápida, você tem que acostumar com aquele outro jogador que não é da sua rotina, que nem nos clubes. Você vê o cara todo dia, você conversa com o cara todo dia, joga vários jogos com o cara, então você já sabe mais ou menos como que aquela pessoa que está ao seu lado está jogando. Agora na seleção, por você ver pouco e o teu contato diário é pouco, então isso também acaba interferindo na hora do jogo. E a formação tática, ela é fundamental porque ela pode tanto potencializar um jogador como pode também deixar a eficiência desse jogador muito baixa. Então essa formação aqui, ela potencializa a característica desses jogadores. E é importante pensar na alternância do primeiro para o segundo tempo, pensando com base aí nesse jogador, a gente, no caso, não pode trocar apenas só na frente ou no meio ou atrás. Você tem que fazer uma mescla desses jogadores nos 3 pontos, que é o ataque, o meio e a defesa. Então é importante em todos os jogos pensar nisso aí. Você está renovando o fôlego, fazendo a substituição desses jogadores e descansando eles, sempre pensando nos próximos jogos, porque tiro curto, Copa do Mundo, são poucos jogos, você tem que vencer todos os jogos. Então nisso aí você tem que fazer um rodízio de jogadores. Tá certo? Essa foi uma análise rápida para que a gente possa ter uma base aí para ajudar a nossa seleção brasileira rumo ao Hexa. Primeiro tempo, técnico Ancelotti. No gol, Alisson. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre Ribeiro. Meio de campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Neymar, Matheus Cunha. No ataque, Estevão, João Pedro, Vinícius Júnior. Agora no segundo tempo tivemos algumas alterações. Alisson continua. Na zaga, Militão, Marquinhos, Magalhães. Meio de campo, Bruno, Henrique, Danilo, Matheus. No ataque, Estevão, Igor, Vini Júnior. Brasil versus Haiti. Nesse jogo, Brasil, formação 4-2-4. Nessa formação, iremos utilizar o conhecido da galera, famoso 4-2-4. Nessa formação, fica evidente que o meio de campo é exposto e cansa muitos jogadores. E para que isso não aconteça, como que o Brasil deve jogar? Não subindo muito os seus laterais. Se subir um, fica o outro, para não deixar a defesa exposta. E isso vale também para o volante. Primeiro o volante tem que subir menos. E aí ele troca com o segundo volante. Se um subir, o outro sobe menos. Para não deixar a zaga exposta e você sempre ter jogadores para barrar o contra-ataque. Não deve subir todos os jogadores. Porque nessa formação você já vai ter 4
atacantes. E os 4 atacantes mais o segundo volante, que faz a parte ofensiva. Então você vai ter 5 na frente mais um lateral que vai subir. Então já são 6. Então um outro lateral mais um volante deve ficar mais recuado. Não que eles não vão subir para fazer o ataque, mas que ele tem que subir menos, pensando no contra-ataque do time adversário. Isso aí mantém um pouco mais de segurança para que os nossos atacantes possam fazer o trabalho deles na frente, fazer as movimentações adequadas, para que eles também não voltem muito, fica toda hora voltando e subindo, voltando e subindo, você atrapalha o jogo. Então nessa formação aqui, esses cuidados que devemos ter, e como nos jogos anteriores, é sempre preciso fazer alternância de jogadores no segundo tempo, no primeiro tempo, trocando no ataque, no meio e na defesa, para renovar em todo o campo o fôlego desses jogadores, para que não ocorramos o risco de o time adversário fazer essas alternâncias e a gente tomar um contra-ataque, tomar decisões erradas. Então fica essa dica para esse jogo e para essa formação. Rumo ao Hexa 2026. Primeiro tempo, técnico Ancelotti. Do gol, Fábio. Na zaga, Marquinhos, Alexandre Ribeiro, Militão e Magalhães. No meio, Bruno, Casemiro. No ataque, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus, Cunha, Vini Júnior. Segundo tempo, Fábio no gol. Na zaga, Marquinhos, Alexandre Ribeiro, Danilo Martinelli. No meio, Bruno e Danilo. No ataque, Vini Júnior, Matheus, Rafinha, Luiz Henrique. Brasil e Escócia. Brasil, formação 4-3-2-1. Nesse esquema de jogo aqui, vamos utilizar um centroavante de área. E é preciso tomar muito cuidado, porque vai ter um atacante a menos nessa formação, só que vai ter uma trinca de volantes. E sabendo utilizar essa trinca, o Brasil pode ter uma vitória satisfatória. E um bom jogo, porque nessa formação aqui você acaba recuando os atacantes ou podendo utilizar os pontas. Aí fica ao critério do técnico fazer esse esquema aqui. Você utiliza os 4 zagueiros, sendo 2 na zaga e 2 laterais, e é o mesmo esquema, subiu um lateral, fica o outro. E nesse caso aqui, como vai ter uma trinca de volantes, caso o técnico queira utilizar essa trinca, um cabeça de área vai ficar mais na defesa, enquanto os outros 2 volantes vão fazer a função do meia e articulações do ataque. Para esse jogo, também o técnico pode utilizar, caso ele queira, apenas um volante e colocar 2 meia de ofício para fazer as articulações. Aí fica a critério do técnico. Seria melhor utilizar nessa formação aqui a trinca de volantes, ou podendo alternar entre o primeiro e o segundo tempo, fazendo com que tenha a opção de troca no segundo tempo. Então o primeiro tempo, para fazer uma pressão alta no time adversário,
iria com uma trinca de volantes no primeiro tempo. No segundo tempo, poderia colocar 2 meias de ofício para fazer outras construções de jogada, caso o time venha estar sofrendo aí no primeiro tempo. No segundo tempo, a reverter poderia fazer essas mudanças. Ou vice-versa também. Aí fica a critério do técnico. O correto seria a trinca de volantes no primeiro tempo, fazer a pressão alta e aí já garantir aí alguns pontinhos para o segundo tempo. E aí fazer essas trocas aí necessárias caso o técnico com a sua comissão avalie que seja necessário. Essa formação não tem muito segredo. Rumo ao Hexa 2026. Primeiro tempo, técnico Ancelotti. Segundo tempo, Bento, Thiago Silva, Magalhães, Ibanes, Luciano Juba. Meio, Fabinho, Hendrick, Danilo. Ataque, Luiz Henrique, Igor, Thiago, Martinelli.